Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Eu queria agradecer à Clínica Procriar e à Huntington, em nome do Dr. João Pedro Junqueira Caetano e em nome do Dr. Eduardo Mota. E hoje a gente vai falar sobre ovários policísticos. O ovário policístico, né, é uma doença endócrina, uma das mais comuns doenças endócrinas nas mulheres. Tá? E o que acontece com o ovário policístico? No ciclo menstrual normal, a mulher disponibiliza aproximadamente cada 1000 óvulos para ter um ovulado. Quando a paciente tem um ovário policístico, ela disponibiliza esses 1000 óvulos, mas eles começam a crescer e em certo momento eles param de crescer. E isso leva à formação de pequenos cistos no ovário, são microcistos, não confundir com cistos maiores, são microcistos e levam também a alterações hormonais. Então isso que a gente chama de ovários policísticos. Tá? Hoje eu estou aqui com o maior prazer com a minha colega da Procriar, a doutora Érica Mendonça, e eu já vou apresentar a Érica e já queria fazer uma pergunta para ela. Como a paciente pode saber que ela tem a síndrome do ovário policístico, Érica? Boa noite. Boa noite, Fábio. Um prazer estar aqui com você. Uma alegria imensa de estar aí com os pacientes, a gente poder responder algumas perguntas de vocês. E também agradecer a equipe da Procriar e a Huntington por essa oportunidade. Tá? Eu sempre gostei muito desse tema, não por coincidência, fiz minha tese de mestrado com as pacientes com ovário policístico, então me sinto muito confortável, eu gosto muito de falar disso. E vamos lá, Fábio. Então, quais são os sintomas, né, da paciente que tem SOP? Na realidade, são vários os sintomas. E nem todas têm todos os sintomas, mas os mais importantes. Então, o primeiro deles costuma ser uma irregularidade menstrual. As pacientes podem ter ciclos longos, ou seja, o intervalo entre uma menstruação e outra costuma ser maior que 40, 45 dias. E algumas pacientes também ficam em amenorreia, que a gente fala. Pode ficar de 3, 6 meses, até um ano sem menstruar. E algumas só menstruam quando usam medicamento para a menstruação descer, tá? Bom, além de irregularidade menstrual, é muito comum acne, oleosidade de pele, oleosidade de couro cabeludo. Também pode estar presente o que a gente chama de hirsutismo. O que é hirsutismo? É aumento de pelo aonde a mulher normalmente não tem. Então, por exemplo, face, buço, mama, abdômen, face interna das coxas. Né? Então, esse aumento de pelo pode ser secundário a um distúrbio hormonal que acontece na SOP e é bem frequente. Bom, além disso, a gente tem que pensar que muitas dessas pacientes podem ser obesas e uma obesidade mais abdominal, que a gente fala, deposita uma gordura abdominal, geralmente secundária à resistência à insulina, que é um hormônio também que pode estar alterado nessa síndrome, né? E essa gordura abdominal, realmente ela é um pouco mais perigosa, porque ela pode ter algumas consequências, levando à pressão da paciente, distúrbios do colesterol, até mesmo diabetes, tá? E essas pacientes que são mais obesas e que têm essa gordura abdominal, geralmente elas têm dificuldade em perder peso, né? Isso é muito comum, uma queixa muito grande em quem tem ovário policístico, que tem aumento de peso e dificuldade em perder peso. Outra coisa que pode ser um sintoma e que a gente tem que tomar cuidado é porque essas pacientes, ao não menstruarem, elas podem, com o tempo, evoluírem até lá no futuro com câncer de endométrio, um câncer de mama. Então a gente tem que ficar atento a isso. E é muito comum também ter casos da família, né, Fábio? Às vezes a paciente chega e fala: minha irmã tem ovário policístico, a minha mãe teve. Então parece que pode ter um componente genético nisso aí, tá? Bom, mas levando, né, mais adiante, Fábio, me responde aqui, vamos lá conversando. O que tem a ver, na realidade, a síndrome de ovário policístico com infertilidade? Bom, Érica, eu achei muito legal, né, essa parte de você falar que o ovário policístico não é só um problema de fertilidade, é um problema também de saúde, né? A gente tem que prestar atenção nesses problemas endócrinos, metabólicos, né? Obesidade, ganho de peso, né? Alterações no colesterol, no triglicérides, etc, etc, né?
e principalmente a prevenção de certos tipos de câncer nas mulheres, principalmente câncer de mama e de endométrio, né? Mas eu queria frisar isso muito bem. Nem todo mundo que tem a síndrome do ovário policístico tem infertilidade. Existem pacientes que têm a síndrome do ovário policístico que podem engravidar e engravidam até com muita facilidade muitas vezes. Mas a ausência de ovulação ou a pouca ovulação, uma alteração na ovulação, ela é um sintoma muito importante para o paciente que tem ovário policístico. Talvez um dos sintomas mais importantes, né? Então, o que acontece? A paciente ela não ovula, ela não menstrua de maneira correta, e se ela não tem um ciclo regular, provavelmente ela não vai engravidar. Né? Então, isso é muito comum. Mas nem todas as pacientes têm esse problema. Tá? Então, a gente não pode confundir essa alteração na ovulação, essa alteração de ovulação com a infertilidade. Tem pacientes que conseguem ovular, que conseguem engravidar. Tá? Existe, como a doutora Érica falou, vários padrões de ovário policístico. Então, você pode ter uma paciente, por exemplo, que tem aumento de acne, de oleosidade na pele, de pelo, que ela tem também ultrassom mostrando ovários policísticos, mas ela não tem um distúrbio menstrual. Né? Ela pode ter as três características completas, que é o ovário policístico, ultrassom, aumento de testosterona, ou seja, aumento de pelo, acne, oleosidade na pele, e também irregularidade menstrual. Ou ela pode ter 2 desses 3 sintomas e não ter o outro sintoma, como por exemplo a ovulação, que pode ser normal em certos casos. Tá? Eu queria perguntar para a doutora Érica também, como é que a gente faz, Érica, o diagnóstico da síndrome do ovário policístico? Como é que é feito esse diagnóstico? Bom, não há um teste específico para a síndrome dos ovários policísticos. Né? Então, assim, o primeiro que a gente pode pensar, vamos afastar outras causas hormonais que podem levar a distúrbios que são semelhantes a quem tem SOP. Então, por exemplo, se a paciente tem um distúrbio da tireoide, ou mesmo de um outro hormônio que chama prolactina, esses hormônios eles também controlam a nossa ovulação. Então, a paciente que tem esses distúrbios hormonais podem levar a quadros de não menstruar e não tem nada a ver com o ovário policístico. Então, é muito importante a gente fazer uma avaliação hormonal, dosando esses hormônios, dosando os hormônios masculinos, né? Porque também existem outras causas de aumento de hormônio masculino que não a SOP, até mesmo o próprio tumor produtor de hormônio masculino. Então, isso tem que ser investigado, tá? Então, afastando outros diagnósticos, a gente também pode pedir ultrassom. Como o Dr. Fábio falou, não é obrigatório uma imagem de múltiplos cistos no ovário. É muito comum, né? Exatamente porque como a paciente não ovula, vão formar vários folículos na periferia, os ovários geralmente estão aumentados de tamanho, mas tem pacientes que têm ovários normais, mas o ultrassom também é uma ferramenta. Né? Outra coisa que a gente deve investigar é em relação à insulina. Então, sempre que eu atendo uma paciente que eu estou com essa suspeita que ela possa ter mesmo a síndrome dos ovários policísticos, é importante a gente dosar uma glicemia, uma insulina, ver se tem resistência à insulina, porque isso também pode ser a causa do ovário policístico. Às vezes a gente tratando essa resistência à insulina, a paciente volta até a ovular espontaneamente, mas nem toda paciente vai ter essa alteração. Então, são alguns exames que a gente pode fazer que vão nos ajudar até mesmo para a gente direcionar esse tratamento, né? Bom, Érica, deixa eu só te perguntar uma coisa aqui, aproveitando que você está respondendo. Por exemplo, você falou que o diagnóstico é difícil de fazer um diagnóstico, né? Como é que a gente faz o diagnóstico adolescente, por exemplo? Porque adolescente tem todos esses sintomas, né? Às vezes ela começa a menstruar, tem irregularidade, a pele do adolescente às vezes uma pele oleosa, com acne, né? Uhum. É mais difícil fazer diagnóstico adolescente. O que você acha com relação a isso, né? É isso mesmo. Então, não é que realmente uma paciente jovem ela pode ter ciclos irregulares, principalmente nos 2 primeiros anos, quando ela menstrua. Né? Então, ainda não teve um amadurecimento desse eixo que controla essa ovulação. Então, é comum passar mesmo ciclos sem ovular. O ovário ainda é cheio de folículos. E como você falou, ter acne, né, pele oleosa. Por isso que a gente fazer uma dosagem hormonal, ver se os hormônios estão normais, né? Você afasta isso aí
E os ciclos eles podem ser regularizados, por exemplo, com medicamentos para ela menstruar ou mesmo com anticoncepcional. O bom, Fábio, é que nessa idade, geralmente as pacientes não querem engravidar. Então você repondo hormônio e acompanhando essa paciente, tranquilizando a paciente e a mãe, e sabendo que as dosagens hormonais estão normais, a gente pode aguardar esse amadurecimento desse eixo sem muita, né, interferência, né? Mas o negócio é quando a paciente quer engravidar, né? Então, o que você me fala assim, o que a gente pode fazer para melhorar, então, essa fertilidade aí dessa paciente com SOP? As chances, né? As chances dela engravidar. Só complementando o que a doutora Érica falou, né? Muitas pacientes chegam às vezes com um ultrassom mostrando pra gente, olha, eu tenho ovário policístico. É muito comum elas terem esse diagnóstico errado, né, Érica? Por quê? Às vezes o ultrassom mostrando ovário policístico não quer dizer que ela tenha síndrome do ovário policístico. Às vezes ela tem um ovário muito rico em folículos, tá? Mas ela não tem aumento de androgênio, ela não tem regularidade menstrual, tá? Ela não tem os sintomas da síndrome do ovário policístico, ela só tem um ultrassom mostrando um ovário repleto de folículos, né? Isso em torno de 15 a 20% das mulheres tem um ovário com muitos folículos, mas não tem a síndrome do ovário policístico. Então, tem que ser realmente avaliado por um médico, tem que ser discutido com o médico, porque senão o diagnóstico fica feito de maneira errada, né, Érica? Bom, respondendo a sua pergunta, o que a gente pode fazer para melhorar as chances de uma paciente engravidar? Primeira coisa que a paciente com ovário policístico pode fazer para melhorar a sua chance de engravidar, até espontaneamente, se ela for obesa, é emagrecer, tá? A gente sabe que uma paciente com índice de massa corpórea acima de 30, né, porque o ideal para engravidar é o índice de massa corpórea em torno de 20 a 25. Então, uma paciente obesa com índice de massa corpórea acima de 30, se ela perder em torno de 5 a 10% do peso dela corpóreo, ela consegue voltar a menstruar regularmente, voltar a ovular e muitas vezes ela consegue engravidar, tá? Mas de qualquer forma, mesmo perdendo peso, a gente tem que fazer essa investigação completa da paciente, tá? Ela não pode ser, a gente não pode falar que ela está ovulando e não fazer essa investigação dela de maneira completa, investigar outras coisas que podem causar infertilidade, tá? Bom, Érica, e se essa paciente, né, continuando aqui, se essa paciente ela não conseguir emagrecer, se ela tiver dificuldade para emagrecer, se ela não conseguir voltar à menstruação, não conseguir fazer a ovulação dela, só uma questão de emagrecer, o que mais que a gente pode fazer para ajudar essa paciente a engravidar? Então, aí nesse caso, realmente a primeira coisa é fazê-la ovular, né? Então, se mesmo emagrecendo ela não estiver ovulando, ou se ela não conseguir emagrecer e não estiver ovulando, então nós vamos ter que induzir essa ovulação. Mas lembrando sempre, a gente não pode ficar com esse primeiro diagnóstico só de ovário policístico. Tá, eu sei que a paciente não ovula, mas não podemos nos esquecer que podem ter outras causas associadas. Então, nunca deixar de investigar o marido. Então, antes de qualquer indução da ovulação, o marido tem que fazer um espermograma. A gente investigar a permeabilidade das tubas uterinas. Então, tem mulheres que têm as trompas obstruídas. Então, nada vai adiantar a gente induzir a ovulação se ela tiver uma obstrução tubária. Então, partindo do princípio que realmente as trompas estão normais, o útero está normal, o espermograma do marido também é bom, então vamos partir para a indução da ovulação. Esse seria o primeiro passo. Claro que também depende, né, Fábio, da idade da paciente. Então, uma paciente jovem, com menos de 35 anos, que nunca induziu ovulação e a gente realmente viu que ela não está ovulando, então a gente pode usar medicamento via oral. Vamos para o coito programado, que a gente chama. Essa paciente vai usar medicamento, né? São medicamentos assim com uma boa eficácia, com custo bom, não tem grandes efeitos colaterais, mas sempre acompanhado pelo médico ginecologista para estar fazendo o que a gente chama de rastreamento da ovulação. Então, não tomar medicamento para induzir ovulação sem fazer o rastreamento, por dois motivos. Primeiro, que tem pacientes que têm o ovário resistente a esses medicamentos. Então, a gente acha que a gente está tratando, que ela está tomando o indutor e ela não engravida, mas muitas vezes é porque o medicamento não fez efeito.
Então, se eu faço ultrassom, se eu acompanho esse rastreamento, eu estou vendo se realmente ela vai ovular. E o inverso também é verdadeiro. Tem paciente que responde muito a esse medicamento, que é o que a gente chama de síndrome do hiperestímulo ovariano, e que é uma complicação que pode ser até severa. E gravidez múltipla, né? Exatamente, sem contar nas gravidezes múltiplas. Então, sempre usar indutores com acompanhamento do ultrassom. Bom, podemos tentar aí 3, 4 ciclos acompanhando, e realmente às vezes a paciente ovula, teve relação no período certinho, tá tudo certo, mas infelizmente não engravidou. Então, a gente tem um outro tratamento, que seria a inseminação intrauterina, em que eu vou estimular também a ovulação dessa paciente com indutores, que nesse caso podem ser via oral ou já podemos usar os injetáveis, fazer o rastreamento pelo ultrassom da mesma forma, só que no dia que ela está ovulando, ao invés da paciente ter a relação sexual em casa, o marido vem, coleta o sêmen e nós vamos com um catéter bem fininho injetar esse sêmen dentro da cavidade uterina. Isso é a inseminação intrauterina, né? É mais indicado, principalmente se a gente também tem um fator masculino aí leve, em que a gente quer otimizar o dia certo dessa paciente ter, né, essa chance maior de gravidez. Bom, não dando certo com a inseminação, a técnica mais eficaz, então a melhor técnica que a gente tem na medicina reprodutiva é a fertilização in vitro. Então, pode ser que uma paciente somente com a síndrome dos ovários policísticos vai acabar tendo que fazer uma fertilização in vitro? Às vezes sim, vai depender da idade dela, do tempo que ela já está tentando, né? Então, e é a técnica que a gente tem a maior taxa de gravidez. Então, também vamos estimular com medicamentos injetáveis, vamos aspirar, coletar esses ovos, fecundar in vitro com o sêmen do parceiro e já colocar o embriãozinho dentro do útero, né, Fábio? Então, isso seria a FIV, tá? Bom, vamos lá. E a parte cirúrgica? Pois é, fala pra gente um pouquinho disso. Só para complementar, existem alguns tratamentos também que podem ajudar a pessoa a emagrecer, né? Às vezes, o emagrecer não ajuda só na infertilidade, né? Mas o emagrecer ajuda também durante a gravidez. Né? A gente sabe que uma paciente que engravida com sobrepeso, com obesidade mais importante, ela tem mais complicações na gravidez, né? Ela aumenta o risco de ter hipertensão gestacional, ela aumenta o risco de ter diabetes gestacional, aumenta o índice de parto cesariano, né? De algumas complicações na gravidez, tá? Então existe a possibilidade até da paciente ser submetida a uma cirurgia, por exemplo, bariátrica, né? Para poder perder peso, para ajudar essa paciente a perder peso, porque facilita no tratamento da fertilidade e facilita durante a gravidez. São critérios que têm que ser avaliados pelos médicos, uma equipe multidisciplinar, para poder indicar uma cirurgia bariátrica na paciente que está querendo engravidar, tá? Com ovário policístico. Outra coisa que é usada, mas a gente tem uma restrição com relação a isso, né? Mas pode ser usado em pacientes que têm dificuldade de ovular com medicamentos, né? A gente tem uma dificuldade de ovular com medicamentos orais, outra com medicamentos injetáveis. É uma cirurgia com pequenas punções no ovário, que chama de drilling, ou perfurações ovarianas. E esse drilling, ele pode melhorar a resposta desse ovário aos medicamentos e até deixar que a paciente ovule espontaneamente. Então, essa parte cirúrgica, basicamente, seria isso aí, né? E quais são as chances dessa paciente que está fazendo o tratamento de conseguir engravidar? Bom, se a paciente volta a ovular, se ela volta a menstruar regularmente, tem um ciclo normal, tem muco, tem alteração hormonal, TPM, e volta a ovular, essa paciente ela volta a ter uma chance de engravidar com uma pessoa da idade dela, compatível com a idade dela. Aproximadamente 20 a 25% por mês numa paciente com 35 anos de idade ou menos, tá? Se a gente for usar indutor de ovulação, se a paciente não consegue ovular espontaneamente, a gente tem que usar um indutor de ovulação. Essa resposta, a paciente volta a ovular em 70% dos casos, ela tem 35% de chance de engravidar e tem 30% de chance de ter um neném nascido vivo em casa. Então essas chances são muito, muito boas nas pacientes que voltam a menstruar com medicamento para induzir ovulação. E se a gente faz aquele protocolo que a gente chama de escadinha de complexidade, ou seja, você começa com o indutor oral, igual a doutora Érica falou, passa para a inseminação e chega até na fertilização in vitro, fazendo todo esse processo, que às vezes dura, por exemplo, indução de ovulação oral, dura em torno de 4 a 6 meses, você vai de 4 a 6 ciclos. Passar para a inseminação, você pode fazer 2 a 3 ou 4 inseminações.
até chegar numa FIV, a gente tem uma taxa de gravidez, passando por todo esse processo, em torno de 80% a 85% de gravidez das pacientes que têm ovário policístico como dificuldade para engravidar. Tá? Eu acho que é basicamente isso a chance da paciente engravidar. A gente tem várias perguntas aqui, tá? Que a gente recebeu. Começar com as perguntas? Seria interessante começar com as perguntas. Nós recebemos várias perguntas no site, né? E estão surgindo algumas perguntas aqui, né? Que a gente está acompanhando o aparecimento de algumas perguntas. E eu queria começar com uma pergunta, Érica. Até qual idade, né, que a mulher com ovário policístico deve tomar pílula para controlar esse ciclo, né? E se o ovário policístico melhora com a idade ou com a proximidade da menopausa, por exemplo, e se ela pode, com a proximidade da menopausa ou com a avançada idade, ela pode melhorar o ovário policístico e engravidar espontaneamente. O que você acha? Bom, então vamos lá. Em relação à pílula, então eu acho assim, a primeira coisa, quando chega uma paciente, a gente faz o diagnóstico, né, afasta outras patologias, orientação de peso, tudo isso que a gente conversou. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer para a paciente é o seguinte: você quer engravidar ou não? Porque aí o tratamento é diferente, né? Aqui, como nós estamos falando mais de fertilidade, né, para procriar, são sempre pacientes que estão buscando a gravidez. Mas só para dar um adendo aí já, né, que teve essa pergunta, se a paciente não quer engravidar, é importante que ela menstrue com alguma regularidade. Como eu te falei, a falta da menstruação durante muitos e muitos anos, isso pode levar ao aumento de câncer de endométrio e câncer de mama. Então, e controlar, né? Porque geralmente acne, pelo, isso tudo incomoda muito a paciente, principalmente as mulheres. Então, isso deve ser tratado. Geralmente a gente usa com anticoncepcional ou reguladores de ciclo. E isso não tem um tempo assim, porque eu já usei pílulas 10 anos, 20 anos, isso pode me prejudicar? Aparentemente não, né? As pacientes têm que se tratar. Agora, quando quer engravidar, são esses indutores, isso tudo que a gente conversou, né, Fábio? Em relação à gravidez, né? Então, ela engravidando, depois que ela tiver o bebê, é importante ela cuidar disso depois, tá? E o que você perguntou da menopausa, sim, né? À medida que a mulher vai envelhecendo, que vai tendo menos óvulos né, e vai para a menopausa, realmente esses distúrbios, né, isso desaparece. Pode melhorar. Né? Com certeza isso melhora. Uhum. Tá? Vamos lá para mais uma pergunta? Deixa eu ver o que a gente tem aí. Eu tenho mais uma aqui. Posso fazer? Quem tem síndrome ovário policístico irá ser tentante, né, que vai querer engravidar só no futuro próximo, né, talvez em 6 meses a 1 ano, já tem que fazer o acompanhamento de imediato ou ela pode esperar só para quando ela quiser realmente engravidar? Bom, posso responder essa pergunta? Sim. Na verdade, eu acho que já tem que fazer o acompanhamento. A gente já frisou muito isso aqui, né? A gente não quer só que a paciente engravide, a gente quer que a paciente tenha uma gravidez saudável, tá? E que tenha um neném saudável em casa. Então, uma paciente que tem ovário policístico, se ela tiver algum distúrbio metabólico, né? Pressão aumentada, uma resistência à insulina, algumas alterações metabólicas, como aumento de colesterol, né? É bom a gente fazer esse acompanhamento antes dessa paciente tentar engravidar, porque isso vai facilitar, né? Tanto no tratamento, na resposta ao tratamento, na dosagem dos medicamentos, no sucesso da gravidez, tá? E no sucesso da evolução da gravidez e do parto, tá? Então eu acho que esse acompanhamento ele tem que ser feito já previamente. O tempo vai depender da correção desses problemas que a gente for achando, né? Inclusive para a gente fazer alguns exames que devem ser feitos antes da pessoa engravidar. Por exemplo, exames sorológicos, né? Hepatite B, HIV, sífilis, né? Outros exames de prevenção, né? Se a paciente tiver idade um pouco maior, fazer mamografia. Todos esses exames são importantes para a gente fazer, para ter uma gravidez saudável e para que essa paciente possa levar essa gravidez adiante, né? Sim, eu queria complementar, já que você falou aí dos exames antes e a gente acabou não falando aqui de um tratamento que eu acho que pode até vir ter perguntas, em relação à resistência à insulina. Metformina. Né? Porque na gravidez da paciente que tem ovário policístico, isso já é estatisticamente demonstrado, principalmente nas que são obesas, o aumento de risco de diabetes gestacional, tá?
Então, se a gente já descobre essa resistência à insulina antes dela engravidar, existem medicamentos que devem ser utilizados. E o mais comum, o mais divulgado, é a metformina. E a metformina realmente parece diminuir o risco de uma diabetes gestacional. Tem obstetras que vão suspender no início, outros vão manter durante a gravidez toda. Mas o ideal seria que essa paciente já engravidasse com uma insulina mais dentro dos padrões normais, né, Fábio? Isso iria evitar esses problemas obstétricos aí futuros, né, com certeza. Deixa eu só complementar para te perguntar, Érica, toda paciente que tem ovário policístico tem que usar metformina? Né? Pois é. E a metformina, ela tem um benefício usada isoladamente ou ela pode ser associada com outro medicamento? Então, isso aí é muito interessante e surge muita dúvida em relação a isso. Então, quando surge um medicamento novo assim na medicina, sempre tem um boom, todo mundo usa, aí depois ele vira vilão, você fala, nossa, ninguém pode usar, né? Até que se entra num consenso, que começa a ter os estudos, e aí a gente vai ver, olha, realmente é bom para certos pacientes e para outros não. E com a metformina não foi diferente. Teve uma época que todo mundo usava, depois todo mundo parou de usar, e hoje, assim, o consenso maior é se usar nas pacientes em que a gente faz o diagnóstico da resistência à insulina. Então, tendo esse diagnóstico, acho que realmente vale a pena sim utilizar, igual eu falei, ela engravidando, vai diminuir a chance de um diabetes gestacional e outra, pode aumentar até uma ovulação espontânea. Agora, usada isoladamente, às vezes sozinha, ela não faz a paciente ovular, não resolve todos os problemas. Mas tem os estudos mostrando que quando você usa associada aos indutores da ovulação, realmente parece que os resultados são melhores. Inclusive a metformina usada durante a estimulação para a fertilização in vitro, ela melhora até o risco de hiperestímulo, né? Diminui o risco de hiperestímulo, que você já comentou aqui, que é um risco numa paciente com ovário policístico aumentado. A paciente que tem um ovário policístico, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela pode ter um hiperestímulo. A gente tem que saber bem o limiar de dosagem do medicamento, porque se a gente passar um pouquinho desse limiar, essa paciente vai ter o hiperestímulo ovariano, que às vezes é uma síndrome bem complicada para a gente tratar, né? Pode ocorrer edema, dispneia, ascite, né? A gente tem que esperar para transferir o embrião enquanto essa síndrome melhora, né? Então, a metformina, nos casos de ovário policístico, ela auxilia, diminui o risco de hiperestímulo. Ok. Aqui, estou com uma pergunta que me enviaram hoje mais cedo, um beijo aí para Rosemary, que é minha paciente, e ela perguntou assim, se toda paciente com síndrome de ovário policístico, se ela é infértil, tá? Isso é interessante. Não quer dizer que toda paciente vai ser infértil, mas ela pode realmente, se ela não está ovulando, ela ter mais dificuldade para engravidar. Pode ser que ela engravide espontaneamente, sozinha, e até é engraçado, porque às vezes a paciente, ela demora a descobrir que ela está grávida, porque ela está tão acostumada a ter atrasos de 3 meses, 4 meses da menstruação, que ela nem imagina que essa menstruação ocorreu espontaneamente, mas realmente pode acontecer. Por outro lado, também, se a paciente é jovem, menos de 35 anos, já está tentando, por exemplo, engravidar, ela sabe que ela já tem SOP, os ciclos estão super irregulares, ela não tem que ficar esperando 1 ano, né? Porque às vezes vai no ginecologista, e o ginecologista fala, não, você é nova, espera 1 ano. Gente, mas se os ciclos estão irregulares, não está menstruando, você não tem que esperar 1 ano para procurar um especialista. Então, com 6 meses, não engravidou, vamos lá, vamos fazer os exames, vamos ver se é SOP mesmo, porque a gente ganha tempo induzindo essa ovulação, né, Fábio? Sim. Outra pergunta interessante aqui, né? O cisto do ovário policístico, tem como eliminar esses cistos? Ou a gente só consegue controlar esse cisto, né? Bom, eu acho o seguinte, você pode me ajudar na resposta depois, que eu acho que o cisto do ovário policístico, ele é uma consequência, né, de um distúrbio metabólico hormonal, né? Então, quando a gente consegue controlar esse distúrbio, ou com pílula, ou fazendo a paciente ovular, a gente consegue controlar esses cistos, tá? Mas a partir do momento que a gente parar de usar o medicamento, parar de tratar o ovário policístico,
tanto para paciente que quer engravidar ou para paciente que não quer engravidar, esses cistos voltam a reaparecer, né? Como a doutora Érica já falou anteriormente, pode ser que quando a paciente estiver assim com 45, 46, se aproximando da menopausa, com a diminuição da reserva folicular, ou seja, a diminuição dos folículos, pode ser que ela melhore espontaneamente esse ovário policístico, né? E não precisa mais de tratar, né? Mas a gente vê também que mesmo melhorando o aspecto dos ovários, a questão do aspecto no ovário policístico, muitas dessas pacientes permanecem com as alterações metabólicas, por exemplo, hipertensão, diabetes, distúrbios de colesterol, triglicérides, etc. Tá? Então, é interessante o acompanhamento prolongado dessa paciente, principalmente para evitar doenças que podem ser consequência desse distúrbio hormonal, como câncer de endométrio e câncer de mama, que a gente já falou algumas vezes aqui. Isso. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Tenho trompa obstruída e a síndrome do ovário policístico. Qual o tratamento? Bom, então nesse caso, a gente tem 2 distúrbios aí associados. Então não vai adiantar só induzir a ovulação, porque lembrando que óvulo e espermatozoide se encontram dentro da trompa. Então se a trompa está obstruída, então não adianta só a gente induzir a ovulação. Então neste caso, realmente somente a fertilização in vitro, né? Porque aí nós vamos fazer o encontro do óvulo com o espermatozoide no laboratório, então a gente não precisa da trompa, e aí a gente já transfere o embriãozinho para o útero, ok? Mais alguma pergunta aí, Fábio? Tem pergunta aqui sim. A paciente perguntando assim, ela já fez o coito programado, orientação de coito, se tem mais algum tratamento além da orientação de coito para ovário policístico. Nós já falamos aqui anteriormente, sim, existe tratamento para ovário policístico além da orientação de coito. Primeiro a gente tem que avaliar qual medicamento que foi usado, tá? Existem alguns medicamentos para a gente tratar o ovário policístico para promover a ovulação dessas pacientes. Então a gente pode ou aumentar a dose do medicamento que ela já está usando, ajustar a dose, ou a gente pode trocar o medicamento oral, tá? Além disso, não conseguiu engravidar, já fez 6 ciclos, 9 ciclos usando medicamento, está ovulando, ajustamos a dose, trocamos medicamento, não conseguiu ovular ainda o medicamento oral, a gente pode passar, como a doutora Érica já falou anteriormente, para uma inseminação, por exemplo. A gente pode associar medicamento injetável com o medicamento oral, a gente pode associar a metformina, se tiver indicação da gente associar a metformina. Se não engravidar com a inseminação, só para lembrar vocês, a gente preparar o sêmen, pegar os espermatozoides móveis e colocar dentro do útero no período fértil da paciente, na época que ela está ovulando. Então, não consigo engravidar com a inseminação. Durante 3 ciclos, 4 ciclos, a gente pode partir para a próxima etapa, que é a fertilização in vitro. Então, basicamente, todo esse processo que a gente vai passando, desde a orientação de coito, inseminação, até chegar na fertilização in vitro, como eu já disse anteriormente, leva uma taxa de gravidez em torno de 80%. Então, é até uma taxa bem interessante, uma taxa bem alta de sucesso de gravidez. Então, mais alguma pergunta aí? Pois é, pegando o gancho aí que você falou da FIV, estou com a pergunta aqui da Andréia Araújo. Obrigada, Andréia, pela pergunta. E ela está perguntando aqui, até qual idade é recomendável fazer a FIV? É interessante isso aí, porque assim, na realidade, Andréia, não é que existe um limite, né? Mas a FIV é o seguinte, o quanto antes, quanto mais nova a mulher está, maiores são as chances da gravidez, né? Então, o ideal seria que, né, a mulher tivesse todos os filhos até os 35 anos, que é a época mais fértil que a gente tem. Claro, pode ter filho, fazer FIV com 38, com 40, com 42? Sim, com certeza, desde que tenha óvulos e possa fazer. Mas a taxa de gravidez, ela diminui muito com a idade, né? Aqui na Procriar, como na maioria dos outros serviços, a gente tem feito a fertilização in vitro até em torno dos 42, máximo 43 anos, que são quando realmente a medicina consegue aumentar a chance de uma gravidez em relação a uma gravidez espontânea, natural. Depois as chances elas ficam muito semelhantes, então acaba não valendo muito a pena, né, fazer uma FIV com os óvulos próprios. Mas não demorar, procurar ajuda, o quanto antes e quanto mais jovem a mulher tiver, maior essa chance, ok? Tem outra pergunta aqui,
a paciente perguntou o seguinte, existe algum tratamento especial na paciente que já está indicado fazer esse FIV, fertilização in vitro, que tem síndrome do ovário policístico, né? Na verdade, sim, existem protocolos para as pacientes que têm ovário policístico, porque a gente já disse anteriormente, essas pacientes têm um risco maior, né, de ter hiperestímulo ovariano. Então, existem alguns protocolos que a gente personaliza, quer dizer, a gente vai direcionar, a gente chama de protocolo antagonista, para que essas pacientes elas não tenham um risco aumentado ou tenham um risco bem pequeno de ter o hiperestímulo ovariano, né, que é uma síndrome que pode ser complicada, que pode levar a um quadro grave com a paciente até ir para o CTI. Né? Com esses protocolos que a gente usa atualmente para quem tem muito folículo ou para quem tem ovário policístico, essa chance é muito pequena. Né? Risco de gravidez múltipla, para quem está fazendo a fertilização in vitro, vai depender do número de embriões que você vai transferir. Quando você está induzindo uma ovulação, por exemplo, sem fazer fertilização in vitro, vai depender do número de folículos que a paciente vai ter para poder ela ter um risco de uma gravidez múltipla. Então, por exemplo, se você dá um medicamento oral para essa paciente, não faz ultrassom, e de repente essa paciente desenvolve 5, 6 folículos, ou seja, 5, 6 ovos que ela pode ovular, esse risco de gravidez múltipla aumenta. Isso é muito grave porque pode ter complicações, né? Geralmente o parto é prematuro, a gravidez é muito complicada, exige uma gravidez de alto risco, né? Um acompanhamento com obstetra que mexe com alto risco, isso durante a indução de ovulação. Agora, com a fertilização in vitro, como a gente colhe os óvulos, né? Forma um embrião. Se a gente transferir um embrião ou no máximo 2 embriões, a chance de uma gravidez múltipla, né, ela é muito pequena, em torno abaixo de 1%. Né? Então, eu acho que sim, existem protocolos para paciente que tem a síndrome do ovário policístico e esses protocolos são individualizados para cada paciente aqui na clínica. Alguma pergunta mais? Alguma coisa, Érica? Então, eu gostaria, então, assim, né, de fazer um resumo geral aí, para a gente já ir, né, finalizando. Foi um prazer enorme estar aqui conversando com o Fábio, com as nossas pacientes. Obrigado pelas mensagens, pelas perguntas, né? E a gente está aqui super à disposição para atendê-los. Eu acho que o principal é cuidar da saúde como um todo, tá, gente? Então, a síndrome de ovário policístico, ela é muito ligada à infertilidade, sim. Mas o principal é a gente ter atenção na saúde, né? Lembrando desses riscos todos que a gente falou aí, né? De distúrbios metabólicos, de distúrbios estéticos, de não menstruar. Então, ter um olhar para a saúde, se preparar para essa gestação, para não termos complicações na gravidez, um diabetes gestacional que leva um bebê a ter uma hipoglicemia às vezes quando nascem bebês muito grandes, né? Isso tudo pode levar a complicações para esses bebês. Então, é cuidar muito da saúde, que se sozinho isso não melhorar, ela não conseguir engravidar, a gente está aqui para ajudar, induzindo ovulação, fazendo inseminação, FIV, o que a medicina reprodutiva tem para ajudar, né? Mas ter um olhar aí para a saúde global, ok? Fábio, acho que chegou uma outra pergunta, vou passar para você, eu já vou finalizando aqui, queria agradecer muito a participação de vocês, estou aqui na Procriar todos os dias e temos também as consultas por telemedicina, tá? Estamos à disposição por Skype e vai ser um prazer poder ajudá-los aí para ter um bebê. Vamos lá, Fábio. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês, foi muito legal participar dessa live com a doutora Érica Mendonça, que é uma expert em ovário policístico, né? E foi muito interessante. Eu queria agradecer muito toda a equipe da Procriar, novamente falar desde do pessoal da limpeza, né? Que é muito importante nessa época da pandemia, para deixar nosso ambiente bem adequado para atender vocês, né? E a gente tenta todas as formas, né, nos proteger e proteger nossos pacientes. E eu queria também frisar novamente que a gente está atendendo por telemedicina, né? A gente está tomando todos os cuidados para que a gente evite que venham muitas pacientes aqui na clínica, que haja aglomeração. E a telemedicina é um instrumento que a gente pode usar para fazer essas consultas, né?
Eu queria agradecer a todo mundo que participou, eu queria agradecer o pessoal da clínica, eu queria agradecer a minha família, um beijo para minhas filhas, um beijo para o pessoal todo, para minhas sobrinhas, um beijo para Isabela. E vou passar para a doutora Érica para a gente fazer os agradecimentos finais e a gente encerrar a nossa live. Então, ó, um beijo grande para todos os pacientes que estiveram aqui conosco. Beijo também para a Isa e para a Babi, tá? Para minhas vizinhas queridas. Um prazer enorme estar aqui falando com vocês e até a próxima live, gente.